irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Reino do Céu. Fica conosco até o final, vamos trazer aqui mais um estudo da Palavra de Deus, para que possamos aprender e crescermos juntos no conhecimento da Palavra do Senhor. Quero trazer aqui um estudo sobre o véu de Moisés, né? Porque nós vamos ver lá em Êxodo, capítulo 34, que Moisés teve que colocar um véu na sua face, no seu rosto, depois que ele esteve na presença de Deus, e os filhos de Israel não podiam ver a face de Moisés, né? E nós vamos trazer aqui uma explanação sobre esse assunto, porque é muito interessante para os dias de hoje, né? Porque nós vemos acerca que o véu ainda hoje é algo que impede que as pessoas vejam claramente a palavra de Deus, tá certo? Então fica comigo até o final e vamos entender sobre esse assunto, né? Porque vai falar também sobre sombra e sobre realidade, sobre crer, né? Então tem todo um assunto importante para que nós possamos entender e explorar bastante aqui, né? Então vamos para a primeira leitura, está em Êxodo 34, do 29 ao 35, que fala assim: E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falará com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés chamou Arão e todos os príncipes da congregação, tornaram-se a ele. Moisés lhe falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falará com ele no monte Sinai. Versículo 33. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Quero que você guarde essa palavra. Assim que Moisés acabou de falar com eles, com os filhos de Israel, pôs um véu sobre o rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo falava com os filhos de Israel, o que lhe era ordenado. Agora o versículo 35 diz o seguinte: Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele, ou seja, para falar com Deus. Nós vemos aqui nessa leitura, meus irmãos, que Moisés, quando falava com Deus, o rosto dele ficava resplandecente, né? E esse brilho, essa glória que estava no rosto de Moisés, já apontava para a realidade da sombra que era a lei, né? A lei, ela era a sombra da realidade que vinha em Cristo. A glória que estava na face de Moisés era a glória de Cristo, mas os filhos de Israel não conseguiram ver, porque Moisés falou com Deus face a face, né? Ali no Monte Sinai. Então Moisés era como uma representação de Cristo, a realidade de Cristo, não naquele momento, mas uma realidade futura, né? Porque Moisés representava a sombra de Cristo, mas os filhos de Israel não conseguiram olhar para Moisés e ver Cristo em Moisés, né? Porque o que Deus queria fazer aqui com eles? Tá? Deus queria fazer o que com os filhos de Israel? Assim como Abraão, que creu e foi o pai da fé, assim também foi com Moisés, né? Então Moisés, ele creu naquilo que estava nele, que era o Cristo, ele creu, né? E Moisés não foi literalmente acreditar ali na antiga aliança que era sombra, mas Moisés praticando a sombra cria na realidade, né? Então o que Deus queria que os filhos de Israel fizessem? Que os filhos de Israel, através do véu, né, cresce
porque eles não podiam ver a realidade, né? Eles tinham que crer na realidade, né? Esse é o significado, né, de Moisés ter que colocar o véu, porque ali ainda não era a realidade, mas tinha que crer, assim como Moisés, assim como Abraão, assim como Davi, assim como todos os servos de Deus que vieram antes, eles creram no Cristo, eles creram na salvação de Deus, né? Até Jó fala, lá em Jó vai falar, eu creio que o meu Redentor vive e por fim se levantará, desde o tempo de Jó, né? Então, Deus queria que os filhos de Israel crescem, praticassem a lei, mas cresce que aquela lei, ela vinha representada no futuro no Filho de Deus, tá? Por isso que o rosto de Moisés resplandecia, tá? Eu quero ler um texto em Hebreus capítulo 10, para a gente contextualizar isso aqui, legal, bacana. Hebreus 10, quero ler somente o versículo 1, que está escrito o seguinte: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se achega. Eu quero que vocês se atentem no princípio aqui do versículo, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, que isso aqui está contextualizando isso que eu falei acerca de Moisés, né? Então a lei, ela tinha a sombra dos bens futuros. Quem eram os bens futuros? Os bens futuros eram os bens que vinham na nova aliança através de Cristo, da realidade do que era a lei, tá certo? Mas também tem outro texto que vai também nos ajudar nessa referência, que é Colossenses capítulo 2, 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, né? Preciso ler aqui o versículo anterior, para que a gente compreenda o que é que ele estava falando, porque é agregado, né? Então ele vai falar de beber, dias de festa, de lua nova, dia de sábado, que são coisas da lei, né? Nós sabemos que as festas, elas eram regidas pela lua, né? Por isso que tinha a questão da lua nova. Os sábados eram guardados semanalmente, porque era uma ordenança do Senhor, tá certo? Então ele vai dizer que essas coisas, as festas, os sábados, as luas novas, né? As comidas, as bebidas, que era coisas da lei, da antiga aliança, são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, ou seja, em Cristo essas coisas, elas se convergiam, que vinha na nova aliança, tá? Para nós não perder tempo, nós vamos ler aqui um texto, 2 aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 13 ao 16, tá? Porque Paulo, escrevendo aqui, ele está falando deste mesmo assunto do véu, tá certo? Ó, diz o seguinte: não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, né? Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Que leitura tremenda, meus irmãos, que leitura tremenda. Ele vai dizer, né, que Moisés colocava o véu sobre a face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, né? Aquilo que eu disse, Deus queria que eles olhassem para aquilo que era transitório, que era sombra, e crescem na realidade. Deus queria que eles crescem, não era que eles olhassem já para a realidade através do rosto de Moisés, mas que eles crescem na realidade que viria. Eles praticariam todos aqueles símbolos das festas e da lei, mas acreditando no Salvador que viria, tá? Aí ele vai dizer
que os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ou seja, não o Velho Testamento foi abolido, mas a antiga aliança, né? A antiga aliança foi passada, ela não serviu para trazer salvação, ela serviu para conduzir o povo para a nova aliança, porque todos os atributos dela apontavam para Cristo. E aí ele diz no versículo 15 que até hoje, quando é lido lá em Israel hoje, a casa de Judá, que está lá em Israel hoje, nesse lugar onde está sendo bombardeado, tá? Lá onde habita até hoje a casa de Judá, as 10 tribos foram espalhadas por todo mundo, né? Então ele diz assim, até hoje quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Por quê? Porque eles aprenderam a ver figuras, eles aprenderam a ver sombra, eles creram na sombra, eles não tiraram o véu para crer na realidade, né? Porque, meus irmãos, aquelas figuras que estavam lá, eu não me canso de dizer isso, né? Aquelas figuras que estavam lá, elas eram sombra e todas elas apontavam para Cristo, né? Desde o tabernáculo, que era feito com pele de animais e se movia, aonde o povo se mudava de local, tinha que levar o tabernáculo, que junto ia a Arca da Aliança, onde manifestava a presença de Deus, né? E bem antes do tabernáculo, o cordeiro, né? O cordeiro. Eu citei aqui 3 pontos principais, para a gente não se deter muito. 3 pontos principais. O cordeiro, o tabernáculo e a arca, né? Porque Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. Né? Está lá em João 6,35, né? Ele vai dizer, vossos pais comeram o maná no deserto e pereceram. E ele vai falar no contexto de que ele é o maná, de que ele é o pão que alimenta, né? Então, meus irmãos, o maná, ele estava dentro da arca, né? Estava o maná, estavam as tábuas da lei, que também é Cristo, né? A lei de Deus, ela convergiu em Cristo. Ele veio pregando a justiça, pregando a salvação, pregando o arrependimento. Quando há o arrependimento, quando há verdadeiramente um coração contrito, aí há justiça, aí há o cumprimento da lei, né? Há o cumprimento da lei, porque Deus vai impor no nosso coração e na nossa mente, né? Então nós temos temor e andamos na lei do Senhor. Então a lei, ela convergiu em Cristo. Cristo é a glória da lei do Senhor, o cumprimento da lei, né? E dentro da arca tinha o maná, as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, né? Mostrando que na nova aliança vinha um novo florescimento ali das árvores, né? Porque o homem, ele é comparado com árvores, né? Nós fomos plantados, somos cultivados e seremos colhidos por Deus, né? Eu tenho um vídeo que eu vou colocar aqui a capinha aqui do lado, né? Eu vou colocar aqui a capinha e vou colocar o link na descrição do vídeo, um vídeo antigo que fala, somos plantados e colhidos por Deus, né? Então, meus irmãos, desde que Deus tirou esse povo do Egito, Deus já mostrou para eles que o cordeiro que morreu lá para ele sair do Egito é o Cristo, né? Então ele é o cordeiro, o tabernáculo, a arca, né? Eu citei as coisas que tinha na arca, né? Então Paulo vai nos dizer que Cristo é o nosso cordeiro pascual, né? Está lá em 1 Coríntios 5,7, né? Em 1 Pedro 1,19, né? Se vocês quiserem acompanhar, eu não vou ler, vou só citar aqui a passagem, tá bom? E o tabernáculo, Jesus disse lá em João 2,19, derribai esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. E a Bíblia diz claramente lá que ele falava do templo do seu corpo, né? Que Deus ressuscitou no 3º dia. Então ali foi restabelecido o templo da nova aliança, né? Então Cristo, essas coisas que eram sombra, todas as coisas, né? Convergiu em Cristo e ele e a sua igreja é a realidade, né? Então qual é a dificuldade do povo? A dificuldade do povo é que querem crer.
Eles querem crer na sombra. Eles não fizeram a transição, eles não mudaram de antiga aliança. Eles querem continuar na antiga aliança. Você vê que os templos hoje, eles têm sacerdotes, né? E eles têm o maior prazer do mundo em ser chamados de sacerdotes. A gente tem título para todo gosto, né? Que é uma cobertura, uma espécie de sacerdote da nova aliança, né? Que não tem, porque a Bíblia vai dizer que todos nós, todo o corpo de Cristo é formado de reis e sacerdotes, né? Então o povo quer crer na antiga aliança, eles querem continuar crendo na sombra. Assim como foi o povo de Israel naquele tempo, ainda hoje é do mesmo jeito. Eles ficaram presos por trás do véu. Eles não conseguiram olhar para o Cordeiro e ver o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado. Eles não olhavam para a arca e não conseguiam ver o Cristo sendo essa arca, essa representação de Deus na terra, né? Porque tinham o véu. Ainda hoje, né? Paulo nos falou aqui que ainda hoje tem o véu sobre a face deles, né? E quando é retirado esse véu, né? Então eles começam a enxergar, a ver que o Cordeiro, que era o Cordeiro de Deus, verdadeiramente na antiga aliança, hoje é o Cordeiro de Deus, o Cristo que morreu na cruz, né? Então o véu impede que as pessoas vejam a realidade, tá certo? Eu quero fazer uma leitura aqui em Salmo 115, do versículo 4 ao versículo 8, porque eu estive conversando com um irmão, um amigo meu, né? E ele não estava me perguntando por quê? Por que as pessoas leem a Bíblia e não compreendem? Por quê? Né? Ele estava com essa dúvida. Falei para ele, lê aqui o Salmo 115, né? Eu li junto com ele o Salmo 115. E nós vamos entender por que as pessoas leem a Bíblia e não compreendem. Por que as pessoas leem a Bíblia e não entendem o que Jesus fez, não entendem o que estamos vivendo, não entendem essas coisas, né? Porque elas confiam, como eu disse aqui já, elas ficam presas no passado e elas têm um véu que cobre ali o seu rosto, né? Vamos lá. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A ele se torne semelhante os que os fazem, assim como todos os que nele confiam. Ou seja, o que é que nós aprendemos hoje? Naquele tempo foi formada a religiosidade, né? Porque eles queriam continuar na sombra. E até hoje continua isso. As religiões, elas fazem com que as pessoas continuem na sombra e não venham para a realidade, que é Cristo, né? Então, aqui o Salmo 115 está falando da religiosidade, onde as pessoas confiam em ídolos de pratas, de ouro, né? Que fala, que tem boca, mas não fala, né? Que tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira. Isso é prática de religião, onde se adora outros tipos de deuses, que não pode fazer nada por ninguém, né? O significado-chave é que a Bíblia vai dizer que esses, né, a religião vai fazer isso. Esses que confiam nesse tipo de Deus, né, ficam presos nesse passado, eles ficam semelhantes àquilo que eles creem, né? Ou seja, ficam cegos, né? Tem olhos, mas não vê, eles não vão conseguir ver porque estão presos no passado. Estão presos, estão olhando através do véu. A religião faz isso, meus irmãos. A religião, ela põe um véu sobre a face das pessoas para que elas fiquem cegas e não consigam ver, não consigam enxergar a realidade, né? Porque a gente vê religião para todo tipo é gosto. E raramente são as pessoas que têm entendimento da realidade, tá certo? Então, eles têm olhos, mas não veem, porque tem um véu, está cobrindo, né? Mas a Bíblia falou, nós vemos lá no trecho de Paulo, né, lá em 2 Coríntios capítulo 3, que quando se convertem ao Senhor verdadeiramente, né, quando se converte ao Senhor, então o véu se tirará. Não é assim? Não é assim? Da religiosidade, quando se converte, você começa a enxergar muitas coisas que você não enxergava, né?
Jesus já falou lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde eles teve uma contenda ali com os fariseus que disseram, como é que nós precisamos ser libertos se nós não somos escravos? Porque eles se gloriavam por serem descendência de Abraão, mas era religioso, porque desde lá do tempo do véu de Moisés, que eles se apegaram à religião e ficaram cegos, não entendiam, tá? Então, meus irmãos, para nós encerrar, nada melhor do que Paulo, a convenção de Paulo, Atos dos Apóstolos capítulo 9, tá? Atos dos Apóstolos capítulo 9, eu quero ler o versículo 17 e o 18. E Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse, irmão Paulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que te tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Eu quero ler só o 17 e 18 para a gente não tomar muito tempo, mas aqui vocês vão ler em casa, vocês vão ver que Ananias orou sobre a vida de Paulo. Paulo tinha tido um encontro com Jesus. Paulo era um fariseu, pessoal. Paulo olhava através do véu, ele perseguia os cristãos, ele estava cego, ele olhava através do véu. Né? E como o próprio trecho que ele escreveu depois de convertido, ele vai dizer, quando se convertem ao Senhor, se tira o véu. Foi o que aconteceu com Paulo, e era o que Deus queria, que o povo já entendesse desde lá, quando Moisés colocou o véu, queria que o povo cresce, tirasse a venda dos olhos e acreditasse na realidade. Né? Então, Ananias orando aqui por Paulo, então a gente vê que caiu as escamas dos olhos, ou seja, foi tirado o véu e Paulo começa a enxergar. Quando Paulo agora olha para o tabernáculo, né, que é aquela tenda, ou depois olha para o templo da antiga aliança, o templo de Salomão, agora Paulo consegue ver Cristo. Quando Paulo olha para o cordeiro que tirou o povo lá do Egito, que foi sacrificado para o povo sair lá do Egito, Paulo consegue ver o Cristo crucificado. Quando Paulo olha para a arca, onde continha o maná, onde continha a lei do Senhor, onde continha a vara de Arão, aonde manifestava a presença de Deus, aonde na tampa da arca se fazia, onde era chamado de propiciatório, se fazia a expiação pelo pecado do povo, Paulo consegue olhar para isso e ver Cristo. Né? Ou seja, caiu as vendas dos olhos. E a gente percebe, meus irmãos, que até hoje, agora, nesse exato momento, as pessoas olham para a palavra do Senhor, mas não querem tirar o véu. Né? Porque quando verdadeiramente se convertem, elas conseguem compreender essas coisas que são básicas, não são tão difíceis. Elas conseguem entender. Então, as escamas caem dos olhos de Paulo, e Paulo começa a enxergar verdadeiramente a realidade. Aquela sombra que ele vivia foi passado, agora o véu foi tirado, agora ele enxerga a realidade das Escrituras. E agora Paulo vai ser o maior apóstolo de Cristo, sem ter andado com Cristo, porque Deus tinha preparado ele como um vaso para levar a sua palavra perante os gentios, perante os filhos de Israel, perante os reis e governadores, né? E assim Paulo cumpriu o seu ministério perfeitamente e traz uma grande lição para nós, né? Que esse vídeo, meu irmão, venha servir, né, para nos despertarmos, para entendermos, compreendermos aquilo que era sombra e aquilo que é realidade, né? Porque quando a gente compreende isso, o véu sai, o véu cai, é tirado o véu e a gente consegue enxergar com os olhos espirituais, tá bom? Espero que você tenha gostado, meus irmãos, desse estudo. Acredito que deve ter ficado um pouco extenso, mas vai valer a pena que você venha acompanhar. Se você gostar, você deixa seu like aí. Se não é inscrito, se inscreve no canal para nos ajudar aqui no nosso trabalho aqui no YouTube. E compartilhe com os teus amigos nas redes sociais, tá bom? Fica todos na paz do nosso Deus e até o próximo vídeo. Amém.